Pessoal, boa tarde. Mais um podcast aqui. Antes da gente dar a palavra aqui para o Léo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho, tá? Pessoal, esse episódio aqui é com o Dr. Leonardo de Castro. Vamos lá, vou falar o que eu tenho para falar dele. Há alguns anos atrás, nós tivemos um episódio triste aqui no Eccentric e a gente precisou muito da ajuda de amigos. E eles nos ajudaram. E se não fosse naquele momento, naquela forma, daquela situação, a gente teria realmente passado maus bocados. E eu sou mais velho que ele, né? Pode não parecer, mas sou um pouquinho mais velho que ele. E naquela época a gente se conheceu, teve um convívio mais intenso e eu pude ver um pouquinho da rotina deles, ele pôde conhecer um pouco da nossa rotina. Ele é professor de cirurgia e então eu sou muito grato. Ele é uma pessoa muito simples, franca, leal, sincera, não é uma pessoa de meias palavras. E é o que eu tenho para falar dele. E então, no episódio de hoje, vamos começando aqui, entrando, né? No episódio de hoje, a gente vai falar de medicina de resgate e de desastres. Esse é a área que o Dr. Léo, eu chamo de Léo porque ele é muito mais novo que a gente, que o Léo está enveredando, adentrando, se especializando. Também não posso deixar de comentar, muitas vezes ele até deu risada e eu vejo que ele tem toda a razão no mundo. No começo, lá nos primórdios, ele andava de carrinho, né, brincava de carrinho, e a gente tentava levantar cavalo, fazer suspensões, etc. E ele acabou vendo o nosso sistema, né? Hoje, com o advento de novas tecnologias, eu me sinto o Fred Flintstone, né? No tempo das pedras. Mas, enfim, é ele quem vai falar, pessoal. Léo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, eu que agradeço, né? Agradeço o convite. Mas é uma novela, né? Para ter dado certo, acabou tendo uns imprevistos aí da minha parte, mas eu agradeço muito a paciência, né? E é uma honra para a gente estar aqui, não só porque a gente conhece toda a família do Eccentric, tivemos juntos aí num período de 8, 9 meses, né? Mas que acho que solidificou, não vou nem dizer uma amizade, mas talvez uma irmandade, realmente, né? Quem viveu esse período lá, dos meninos aí, sabe o quanto se conectou, os estagiários que eram do Eccentric, os funcionários do Eccentric, que era da Uniso, ali nós viramos uma única equipe, apesar de duas rotinas, daqui a pouco o negócio misturou e foi muito bom. Então, assim, eu sou muito honrado e por toda a história, eu vou chamar de senhor, ele fica bravo quando eu chamo de senhor, mas também é pela reverência e pelo respeito. Mas por tudo que a gente ouviu, eu lembro, eu entrei na faculdade em 2007 e todo mundo falou Pacola, e daqui a pouco eu vi que Pacola estava dentro do hospital que eu estava trabalhando e eu tive esse contato e hoje com muito respeito, mas nós temos uma linha direta de amizade, de conversa franca, e eu sou muito grato nesse podcast que só tem nome pesado. Eu estou aqui hoje, então é motivo de honra para mim, né? E espero poder seguir aí o nível do... Ô Léo, mas fala um pouquinho, quem é o Léo? Antes de falar quem é o Léo, eu queria que você respondesse, o que é cavalo para você? Eu pergunto isso para todos. O cavalo para mim, eu posso dizer que ele é um amigo e que mudou a minha vida. Em que sentido? Eu conheço o cavalo desde a minha pré-adolescência, não nasci no meio rural, não nasci no sítio, mas lá para os meus 12 anos, meu pai adquiriu uma primeira égua, e eu lembro que essa égua, eu tinha um cuidado, né, de dar banho, de manejar, de mexer, e eu lembro que era um momento, vamos dizer assim, solitário. Era eu e ela, né? E nesse contato eu fui aprendendo o que é trabalhar com um ser de uma
de uma sensibilidade absurda. Todo mundo sabe, né? Se a gente está meio ruim, se a gente está meio bravo, meio irritado, o cavalo já de cara ele sente. E à medida que eu fui convivendo com isso, de uma maneira que não era profissional no começo, depois que eu entrei na faculdade, desde os meus primeiros dias, o interesse sempre foi enveredar para o cavalo, eu percebi que eles estavam ali me ensinando, né? Seja na parte de diagnóstico, seja na parte de exame, mas sobretudo na condução da vida, né? Me ensinando a ter alegria, a ter frustração, a lidar com desafios profissionais e pessoais. E por que eu digo que é um amigo? E por que eu digo que o cavalo mudou a minha vida? Porque se não fosse o cavalo, nós não estaremos aqui conversando. Se não fosse o cavalo, eu profissionalmente não estaria onde estou e onde quero chegar. Então, o cavalo ele realmente mudou minha vida. Ele é o elemento mais importante e que me acompanha desde a pré-adolescência em toda uma construção. Minha vida profissional hoje ela tem tudo a ver com o que eu vi lá atrás. Essa cumplicidade, esse companheirismo, esses desafios, ou se alegrar junto com o cavalo, num passeio, ou chorar junto ao paciente que a gente perde, que você fala, cara, mas como assim? Erros que por vezes a gente comete, mas o cavalo está sempre ali ensinando. Então o cavalo, para mim, ele tem significado de parceiro, companheiro e de mudança de vida. É ele que me faz evoluir todos os dias. Como que você conduz a tua vida pessoal? Você é casado, você tem um filho. Como é que teus filhos veem o cavalo? Como é que você tenta passar isso para eles? E teu pai em tudo isso? Sim, exato. O meu pai, ele nunca foi criador de cavalo, mas ele é um entusiasta, né? Ele sempre quis ter cavalo e lá, né, quando eu tinha uns 12 anos, ele adquiriu o primeiro animal e com muito entusiasmo. Acho que como tinha sido algo que ele sempre quis, ele envolveu toda a família, né? E nós realmente, era um único animal e que nós realmente, assim, nos debruçamos nesse animal nos cuidados, né? Não só numa questão afetiva propriamente dita, mas na lida, né? Na importância talvez do manejo, entendendo isso. E meus filhos, desde que eles são pequenos, eles acompanham a rotina do hospital comigo, seja no campo, participam, assim como o senhor teve aqui, os filhos do senhor crescendo, eu faço eles participarem disso, né? Então não só de um manejo, não só do contato com o animal, mas realmente desse cuidado, né? Desse cuidado com a saúde do cavalo. Então hoje eles entremeiam e a história entre meus filhos e o cavalo se misturam ali, sobretudo na questão do resgate também, que daqui a pouco eu vejo eles estão em casa brincando com o cavalo de pelúcia, de içar o cavalo, de arrastar o cavalo. Então eles estão envolvidos aí em todo esse processo, a família curte e está acompanhando direto isso aí. Tua esposa? Minha esposa é apaixonada por cavalo, inclusive ela briga comigo que eu nunca levei ela para montar um cavalo. Mas eu falei, cara, mas não é a minha atividade fim montar um cavalo, né? E apesar de estar no meio, é aquela história, a hora que a gente percebe, né, e eu tenho essa particularidade, eu gosto muito de trabalhar com o cavalo, eu falo, na parte de baixo com ele, né? Lidar ali, manejo, a parte de exame, enfim, você manejar o cavalo, cuidar dessa saúde, interagir com ele. Eu não sou muito fã de montar, não que eu seja contra, mas eu não tenho esse sanhaço que a gente chama, nossa, eu quero montar, preciso montar para eu de estar com o cavalo ali, eu vou tendo, né, de fazer esses cuidados, eu vou tendo essa terapia acontecer ali. Minha esposa junto comigo também aproveitou, mas eu estou devendo levar ela para montar em algum lugar aí, né, porque ela gosta, é fascinada e o cavalo nos fascina, né, não tem jeito. Ô Léo, vamos lá. Você falou aí que a gente teve umas dificuldades para chegar aqui. Olha aí, o que aconteceu? Você foi para a tua faculdade, chegou lá. Exato. É muito engraçado, né? Porque o que acontece? Quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma rotina básica, talvez, ali de manejo de cavalo, né? Mas nada muito aprofundado. E eu me lembro que até o professor, já em memória, né? Eduardo Lopes, que era professor da FMU, conhecido como Bambam. Exato. Sim. Bambam e a doutora Priscila Matar, eles foram os precursores, quem me colocou no cavalo, quem me apresentou e falou, cara, você gosta de cavalo, quer trabalhar com cavalo, então tá aqui, ó, pode seguir por esse caminho. E eu fui seguindo os passos deles em 2007. E eu me lembro que eu entrei na faculdade, uma semana depois eu estava no hospital fazendo estágio com eles, eu fiz meu primeiro ano de faculdade em São Paulo, depois eu fui para São José do Rio Preto, transferido, mas sempre acompanhando eles aí quando possível. E eu me lembro que com uma semana, o professor Eduardo, né, o Bambam, ele operou uma cólica e eles já me colocaram de cara na recuperação anestésica do cavalo. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar, e é muito legal conversar sobre isso, que eu lembro que naquele momento eu fiquei apavorado, porque eu nunca tinha visto, me trancaram numa sala ali, sei lá, se vira aí. 4x4, e ó, segura a cabeça aqui, eles estavam, óbvio, observando tudo, mas me colocaram aquele desafio. Eu lembro que eu fiquei assim,
com muito medo. Cara, como assim esse bicho mastodôntico aqui? E vamos botar ele de pé. E aquele medo, e depois eu vi aquele desafio que era uma recuperação anestésica. O cavalo, na época, usava-se o alotano, então o cavalo levantou muito ataques, com louco. Eu falei, gente, esses caras são loucos, que eles trabalham com isso. Mas ali eu acho que foi o start de falar, cara, eu fiquei com medo, mas eu gostei. Eu quero de novo, eu quero aprender como fazer isso aqui, quero aprender. Que eu vi eles trabalhando, cara, segura a cabeça, alivia a cabeça, pega o rabo. Agora, o Bambam tem um detalhe, né? O Bambam, se ele estivesse aqui hoje, um super querido, acho que ele pegava o cavalo assim, né? Como muitas vezes eu vi. Bambam é o nome dele, fala por ele próprio. Ele pegava o cavalo assim, né? O resgate para ele é levantar o cavalo. Exato, ele era muito forte, inclusive na faculdade ele fazia jogos, ele fazia as questões de peso, né, de lançamento de peso, então ele era um cara muito forte. E assim, um mentor, eu posso dizer, para mim, sem igual, eu tive a oportunidade de conviver 2 anos com ele. Literalmente um crianção. Um crianção, por isso que era o Bambam, né? Por isso que era o Bambam. Na alma. E ele que acabou me apresentando isso junto com a doutora Priscila, e ele era isso, né? Às vezes estava desafiador, e a gente batendo no cabeça, ele, peraí, pega e botou o cavalo de pé. Dava uma ajeitadinha. Eu falei, cara, eu sei que nem esse cara não ia. Aí a gente tem que crescer, né? Mas você via que assim, ele tinha muita sensibilidade, conhecia muito. Era muito legal, muito bacana. Mas o que eu queria era saber se você comeu churrasco ontem. Era isso? Essa é a minha pergunta. Porque você foi pra lá, daí... E aí, eu veio pra cá pra comer churrasco. Exato. Ontem eu tive a grata surpresa, né? Ontem não, dia 9, né? Fui para Rio Preto, no dia do médico veterinário, onde eu me formei. Fiz uma palestra lá. E o pessoal fez uma homenagem, uma recepção no dia seguinte. Foi muito gostoso. É um reconhecimento que, assim, eu não esperava. Daí te sequestraram ali. Exato. Porque, pô, e você tá na sua universidade, né? Você se formou. E você ser chamado para falar. E o pessoal, assim, as professoras ali, os professores, né? Então, e Rio Preto é a terra do churrasco, né? Então, tive que aproveitar, mas estamos aqui. Ô, Léo, eu não posso deixar de perguntar, porque assim, como que eu vejo, né? Você de professor, de cirurgia, tal, você foi se encontrando, você foi se direcionando aí para resgate. E hoje você assim, atua muito nisso, é reconhecido, super já conhecido em todos os meios. Como que você se enxerga? Como que tudo começou? Como é que... Você falou um pouquinho, né? Sim. Quando você... Primeiro, cavalo. Desafio. Mas como que você se enxerga? Legal. O que eu vejo, né? O resgate, ele nunca foi programado na minha vida. Pelo menos lá no começo. Até porque há pouco tempo atrás, se a gente voltar, não se falava sobre resgate. E isso que é interessante, né? Porque o senhor, por exemplo, que vem dessa linha, né? Cara, todo mundo já, dos primórdios, levantava cavalo, já tinha esses desafios. Só que pouco se evoluiu nesse segmento, pelo menos aqui no Brasil, né? Porque realmente são situações desafiadoras e tudo mais. E os desafios de manejo do paciente obeso dentro da unidade hospitalar. Então, tudo isso, essa troca de ideia, eu fui fazer uma analogia do cavalo. Eu falei, cara, os desafios que eles passam, dadas as proporções, é o que a gente enfrenta também. E eles hoje têm recursos para manejar um paciente, por exemplo, obeso, dentro da unidade hospitalar, né? E que nós, por vezes, não temos. E nosso paciente não é a exceção ser pesado e grande. Na verdade, é a regra, né? Salvo raras exceções que eles são pequenos. E aí, isso veio, todo esse feeling da emergência, aí trabalhando, obviamente, estagiando, residência, mestrado, e as atuações em hospital e no campo, nos deparamos com os desafios, e esses desafios sempre me chamaram a atenção, todo mundo queria correr. Chegou o cavalo caído no hospital, meu Deus do céu, deixa pro Léo, porque ele gosta disso aí. E aí essa vivência, ela foi proporcionando, talvez ali, né, estratégias para facilitar a nossa vida. Então hoje eu me vejo um cara apaixonado por esse desafio dos cavalos caídos, né, ou dos cavalos nessas situações de emergência, de difícil manejo, seja no campo ou seja dentro do hospital. E eu vejo assim, eu tenho uma sede por tentar resolver esses problemas, né, por tentar melhorar a condição do animal, mas também do médico veterinário, para que a gente melhore os resultados. Né? Porque até pouco tempo atrás, na nossa taxa de atendimento, praticamente o que se enquadrava em resgate, mesmo que não se falava, 100% de óbito. Né? Raríssimas vezes que você conseguiu uma sobrevida. E hoje, com a melhoria de equipamentos e técnicas, nós já temos, até na Bravec nós falamos disso, cara, nós já temos um resultado de 27% de sobrevida, que ainda é baixo, mas comparado ao que a gente tinha,
já é um grande salto, e isso que ainda tem muito campo para se explorar. Quais são as principais assim, demandas? Perfeito. Acidente rodoviário, trailer, queimadas, fogo agora, questão de incêndio, enchente, né? Porque a gente vai falar bastante. O Léo tem aqui, depois a gente vai falar, do Rio Grande do Sul. Ele esteve à frente dos resgates lá no Rio Grande do Sul, da tragédia do Rio Grande do Sul. Mas fala um pouquinho, qual é assim, as áreas de maior demanda? Cara, eu vou aproveitar o momento, né, que até o senhor disse que eu tenho liberdade para falar, falo bastante, né, mas é importante de enquadrar. Eu, em 2019, eu fui para os Estados Unidos, depois de muito tempo, uns 4 ou 5 anos, assim, estudando aqui o que se tinha fora do país a nível de resgate para cavalo. Então, os países de primeiro mundo estão bem evoluídos já há mais de 30 anos. Eu fui em 2019 para lá, inclusive na época, um pouco antes, talvez, acho que vocês já estavam no hospital, se não me engano, né? Eu estava nesse trâmite de ir para lá. E quando eu fui para trabalhar, para voltar, me capacitar para trabalhar com bombeiro, para atuar em situações assim, de animais que estão dentro de buraco, valas, animais atropelados, animais em enchentes, em fogo. Esse era o meu objetivo. Eu não tinha pretensão nenhuma de monetizar com isso. Era um sonho meu, era um propósito, e eu fui. E quando eu voltei, eu comecei a atuar em alguns desastres, em algumas ocorrências do dia a dia, que é o que a gente atende, né? Cavalo caído no buraco, na vala, em ribanceira, animal que está preso em fogo, em enchente, né? Acidentes rodoviários, mas era um trabalho filantrópico. Até que um dia eu recebo uma ligação de um colega de Araçuiaba e ele fala assim para mim, cara, eu tô com um cavalo aqui, com quadro neurológico, ainda não tenho diagnóstico, e ele caiu, cara, aqui na propriedade, num piquete, mas, cara, a gente não tá conseguindo arrastar ele para cima. Quanto que você cobra para vir fazer o resgate? Falei, cara, aí eu, né, naturalmente agi, falei, não, ó, tudo bem, eu tô concorrendo, só vou ver aqui a tabela de preço, eu já te retorno. Cara, não tinha nem preço. Você foi pego de surpresa para esse tipo de atividade. Exato, e aí eu passei o valor, fomos lá, atuamos, deu certo, o animal ficou bem, foi encaminhado para o hospital, né, pelo menos estabilizou a condição, ficou de pé, pôde seguir para um tratamento de uma maneira melhor, e disso boca a boca foi rolando, foi acontecendo, e nós enxergamos também um novo nicho de trabalho que hoje, graças a Deus, cada ano que passa, nós temos sido mais chamados para atendimentos realmente em parceria dos colegas. A gente fala que o meu cliente não é o proprietário, o meu cliente é o médico veterinário para eu dar apoio para ele, seja numa unidade hospitalar ou no campo, para casos desafiadores em que você precisa de algo mais elaborado. Então, caso desafiador. Ô, Léo, você falou que você já chorou quando não dá muito certo. Como que você se prepara psicologicamente? Depois a gente vai falar de preparo de equipamento físico, de infraestrutura. Mas a pessoa liga e fala assim, puta, eu tô com um cavalo morrendo aqui, caído e tal. Que a gente pressupõe, tem o dono, tem os filhos, tem a tia, tem a avó, tem todo mundo ali. É um drama. Uhum. É um drama que estão vivendo. Como que você tem um... E outra coisa, você tem que entrar numa certa clima de desastre. Né? Você não pode chegar lá dando risada, tocando uma música e indo para um lugar de... Exato. Como é que é isso? O que nós temos feito, né? E isso eu devo muito ao Corpo de Bombeiros aqui do Estado de São Paulo, sobretudo na figura do Major Barufaldi. Nós temos um contato desde 2020 muito próximo com o bombeiro, a nível de capacitação. Então nós hoje, desde 2020, treinamos com o Corpo de Bombeiros. Treinamos o quê? Parte técnica geral, sobre nós, sistemas de vantagem, essas questões, parte física e parte psicológica. Então nós temos um acompanhamento com psicólogos que, por vezes, são psicólogos voluntários e que atuam são especializados, eu nem sabia que tinha essa especialidade dentro da psicologia, que é a ação nas emergências e nos desastres, tanto para vítimas quanto para profissionais, né? E o próprio Corpo de Bombeiros, com o seu corpo de saúde e com os oficiais ali, eles fazem um trabalho que eles chamam de sensibilização, né, psicológica às situações de emergência. Né? Porque, basicamente, é isso que a gente vive todo dia. Né? Seja numa cólica ou seja num resgate, né? Existe uma pressão, por vezes nós enfrentamos ainda por uma questão cultural, né? A gente chega lá, o cara, pô, mas peraí, meu, o que esse cara vai fazer? Nós tentamos aqui, eu trabalho há 30 anos com o cavalo, eu não consegui botar de pé, será que ele vai resolver? Então todo esse desafio, né, ele vem sendo minimizado, não vou dizer que a gente não sente, mas a gente vai se preparando. E esse trabalho com o Corpo de Bombeiros, sobretudo para as situações de desastres, eles têm nos ajudado a também modelar para as nossas situações de rotina. Basicamente assim, cara, se eu me preparo para um desastre, se eu chego numa ocorrência na propriedade,
que é uma ocorrência que exige, né, uma resiliência e tal, né, eu talvez esteja me preparando sempre para o pior. Então a gente já chega mais preparado, né? E não é que não sente, mas a gente tem talvez ferramentas ali que eles chamam até de descompressão, né, no pós-resgate, no pós-desastre, para você colocar para fora e, obviamente, se reestruturar. Então, existe um acompanhamento de um trabalho de psicólogos que acompanham o grupo, que acompanham os profissionais, né, até a doutora Juliana Sato, que é psicóloga e acompanha o grupo voluntariamente, diga-se de passagem, para enriquecer esse trabalho e cuidar da saúde mental aí dos colegas. Você pode contar alguma história? Qual que foi a história assim, que mais te impactou? Ó, assim, eu acho que não uma única história, mas, por exemplo, as situações do Rio Grande do Sul, elas foram muito delicadas, né? Por quê? Porque não envolvia só o animal em específico, mas era todo um cenário de calamidade. E o médico veterinário que atua nesse tipo de segmento, ele está exposto, né? Então, o Sul, ele mexeu muito com a gente. Inclusive, nós tivemos membros da nossa equipe, hoje nós somos em 12 na RTA Brasil, na nossa equipe de resgate, nós tivemos membros que voltaram de lá e nós percebemos alguns traços de estresse pós-traumático, como se fossem os caras de guerra, porque, cara, a gente viu corpo de gente, um monte de animal morto, e aquele cenário, violência, risco de vida real, e às vezes quando você sai ali daquele ritmo, né, você acaba sentindo um pouco. Né? Todo mundo sente, mas nós percebemos que esse colega sentiu, já foi assistido, teve um período de recuperação e ficou bem. Então, o Sul, ele impactou muito. Nós tivemos bombeiros com 30 anos de serviço, que disseram, cara, nunca vi algo desse tipo. Então, nós fomos expostos a um cenário tanto para as questões psicológicas quanto físicas, né? Nós ficávamos na água aí 16 horas por dia. E era uma coisa bem, bem complexa. Agora, a nível de animal, teve uma égua em Araçoiaba que me marcou. Era uma égua tordilha, ela caiu numa fenda de pedra, né? E particularmente a nossa equipe, nunca perdeu um animal no ato do resgate. Durante o resgate, nunca tinha morrido nenhum animal nosso. Né? Morria eventualmente no pós, no cuidado, mas no ato de resgate a gente sempre conseguiu segurar a onda do animal. Só que ela caiu numa fenda de pedra, né? E não era muito funda, ou seja, ela ficou com todo o abdômen e o tórax comprimido. E assim como um ser humano encarcerado num veículo, os cavalos também vão ter essa síndrome de compartimentação. A partir do momento que eu estico para tirar, ele tem um quadro de hipotensão e tal, e ele pode evoluir para o choque e óbito. E essa égua, ela estava muito hostil, ela tinha um traumatismo craneoencefálico, muito hostil, e a gente teve que fazer uma contenção química muito branda, que não tinha segurança de aproximação. Então, assim, nós fizemos a contenção química sabendo que era um risco para ela, mesmo usando uma dose ali 1/3 abaixo do que deveria. Ela conseguiu dar uma acalmada, e no momento em que nós começamos a içar, ela começou a relinchar. E nós falamos, cara, vai sair. Nós conseguimos tirá-la, foi uma manobra ali muito... Ela estava presa, né, com a tuberosidade ilíaca ali nas pedras, então nós fomos literalmente jogando de um lado para o outro, afastando, bombeiro quebrando pedra, cara, dramático, um monte de gente acompanhando. Cara, a hora que nós tiramos, cara, a égua parou. E aí a égua parou, e o instinto, a gente sabe que a massagem cardiorrespiratória, assim, né, a massagem cardíaca, ela é muito pouco eficaz no cavalo adulto, né, é um animal aí de 300 e poucos quilos, mas, cara, foi um instinto, assim, eu tava tão na ânsia, cara, não posso perder esse animal. E, cara, em massagem, não conseguia pegar o acesso, nós dissecamos a jugular, acesso na jugular. Cara, só que ela acabou morrendo ali mesmo, assim. E aí ficou aquele clima, cara, como assim, cara? Vocês estavam tirando, ela tava relinchando, e ela evoluiu a óbito no cenário. E essa égua, eu lembro que eu fiquei assim, eu demorei uns 4, 5 dias para me recuperar, porque você se questiona, né? Você fala, cara, o que eu fiz de errado? Como foi, cara? Por quê? Eu nunca perdi um bicho assim, no resgate, né? Então aqui, essa égua me abalou muito, assim, mas aí a gente vai vendo que a gente errou, vendo que a gente acertou, tentando melhorar e se preparando, sabendo que, infelizmente, não vai dar para salvar todo mundo. Né? Fica aqui uma observação, né? O cavalo, ele tem muito pouco parada relativamente. O cavalo tem um coração muito forte, muito bom. E agora, quando para, não existe desfibrilador, não existe ressuscitador. E isso é um trauma que a gente tem, né? Porque no hospital a gente passa por isso, a gente já passou inúmeras vezes por parada, primariamente cardíaca, né? A gente fica ali, não tem muito pouco. O que você está falando, eu imagino, e faz injeção intracardíaca. E nessa época, até esqueci de comentar, depois a gente ficou tão transtornado que eu falei, cara, não é possível.
E aí nós viramos a égua, e aí nós vimos que tinha uma pedra, tinha uma parte de baixo da pedra muito pontuda. E ela tinha uma perfuração de tórax. Então, além disso, ela tinha um pneumotórax. Então, assim, claro, aí você vai entendendo, assim, o porquê que ela evoluiu. Justificava o... Exato. Né? Foi um... apesar que a gente sempre pensa, mas o que eu poderia ter feito? Então, mas mesmo que você não vê o pneumotórax ou alguma coisa muito evidente, a gente sabe disso, a sensação, né, que o que eu poderia ter feito, o que eu fiz de errado, sempre fica. Mas todo cavalo que vem a óbito, é óbvio que ele tem uma justificativa. Sim. Pode não ser macro, visual, palpável, né? Palpável. Olha, caiu caiu um meteoro na testa do cavalo, por isso que ele morreu. Mas é óbvio que todo cavalo, todo óbito, ele é precedido de situações que levam àquilo, né? Exatamente. Então, às vezes a gente não consegue parar, né? E uma das coisas também que me marcou, apesar de eu não estar lá nessas recentes queimadas, né? A queimada ela é muito agressiva, né? Então, ela é muito rápida. A água, ela também pode ser, dependendo da dinâmica, mas quando você tem uma enchente, né, ou você tem um alagamento, ela fica ali por vários dias, né? Foi dramático lá na clínica do Guilherme, né? Isso, lá na Foi dramático, Isso. Foi dramático aqueles cavalos, né? Com imersão, de imersão. Mas a água, assim, não dá nem para escolher o que é menos que vocês fizeram? O caramelo, você teve a participação mais... Sim. Ativa. Como é que foi a história do caramelo? Cara, o caramelo, ó, o pessoal falou, só porque ganhou a mídia. Na verdade, nós estávamos já à procura dele há 2 dias. Inclusive, nos dois dias que precederam o resgate dele foi na quinta, então terça e quarta, nós fizemos incursões no bairro de Matias Velho para tentar encontrá-lo. Porque existia a gente tinha uma rede de triagem de ocorrência, e o pessoal, sabendo que estavam lá, falou, tem um cavalo ali. Tem um cavalo no telhado. Qual é o problema? Ninguém tinha o endereço, a localização correta. Falou, disseram que tem um cavalo lá. Beleza. Aí, o helicóptero filmando, há 5 dias o cavalo lá, só que assim, você não tinha uma imagem ampla para a gente poder ver. Tinha uma localização aproximada, e aí fizemos o sistema de busca e salvamento junto ao Corpo de Bombeiros de São Paulo. Se não fosse o trabalho conjunto, não encontraria, mas por 2 dias nós batemos na trave de achar e não achamos, antes mesmo de tomar essa mídia. Não tinha ninguém ali. E no terceiro dia, por uma nova orientação, um novo rumo na operação, e por um pouquinho de sorte, que depois eu vou até comentar, nós conseguimos chegar até o cavalo. Né? Nós identificamos um grupo numa laje, né? Foram 4,5 km de água a 4,20 metros, a quase 5 metros de altura, no bairro. Então, assim, cara, passa por árvore, por carro, por caminhão, fio. E aí nós estávamos numa paralela, na rua Rio Grande do Sul, desse bairro, Matias Velho, e numa paralela, estava na transversal, nós vimos um grupo numa laje, acho que eram umas 5 pessoas. E aí a comunicação era muito difícil, né? Começou, tem um cavalo aí. Aí a gente não entendia, fomos aproximando, estava com marca motor. Os caras, tem um cavalo aqui no telhado. Falei, achamos. E era um vereador da cidade que tinha encontrado ele e estava tentando falar com as autoridades. Então nós não nos conectamos antes, mas chegamos lá. E a partir do momento que nós chegamos, nos identificamos, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo também se identificou, nós assumimos a ocorrência e elaboramos aí toda a operação. E aí fizemos um acesso ali como foi visto, né? Então, houve um briefing ali, né? Ou seja, houve uma preparação na laje, ali olhando o cavalo, falei, e agora? Cara, helicóptero, tirar nado para deixar ele lá num canto que tem, a água estava geladíssima nesse dia. Eu falei, cara, um cavalo que tem uma suspeita de estar ali há 4, 5 dias na mesma posição, coloque numa água gelada dessa, acabou o cavalo, né? Então, nós optamos ali dentre as opções, até porque o telhado era de amianto, ele estava de ferradura. Eu falei, cara, um helicóptero, e quem já andou de helicóptero ou já ficou embaixo do helicóptero, sabe o deslocamento de ar que esse helicóptero faz. Eu falei, não vai dar certo tirar esse cavalo com o helicóptero, ele vai escorregar, ele vai se jogar na água, e aí a tragédia está feita. E nós optamos aí por um acesso muito cauteloso. Nós fomos num bote com 2 médicos veterinários e 2 bombeiros, existia todo um staff ali, né, que tinha sido colocado para caso o telhado cedesse, que fosse feito o resgate do animal e dos operadores, uma outra via emergencial. Mas nós acessamos o telhado, fizemos a contenção física, colocamos uns life belts, que são aquelas boias salva-vidas do bombeiro, colocamos um no pescoço e 2 no tórax, para caso ele caísse, ele
ficasse... Ele deixava chegar. Deixava. Ele Menos. colaborou super. E eu falo, um dos triunfos do resgate foi esse, ele colaborou. Porque teve uma égua no telhado da Carol Zagonel, dias atrás, antes do caramelo, que ela não colaborou, a gente não conseguiu tirar. Aí tiraram por uma rampa lá, numa área que não era alagada. Mas nós fizemos o acesso e eu olhei, ele não tinha muita alteração clínica, ele estava levemente desidratado. Não me pergunte como também, porque ninguém estava colocando comida e água. E eu pensei, lógico, mas tem um monte de água aqui para ele tomar. Esse cavalo não se mexia. Ele tava, você vê nas fotos, né, depois eu até mando aqui para vocês, ele está meio assim, numa situação meio pendendo para trás. Então ele não tinha como abaixar, tomar água, não tinha vestígio de andar no telhado, então ele estava parado naquela posição. E eu falei, cara, por contenção clínica, vamos embora. E o Dr. Bruno Neves de Canoas também falou, meu, é isso aí, vamos sedar, esperar, vamos induzir, manter o GG até tirar ele daqui. E aí foi feito todo o plano por onde seria extraído, por uma via mais reta, com menos curva e menos obstáculo. Fizemos a sedação, induzimos e colocamos ele no barco. E foi ali uma operação de guerra, né, junto com o bombeiro. Foi muito legal. Léo, eu imagino como foi. Rio Grande do Sul é algo à parte, né? Algo que não dá para computar meio que dentro de qualquer... Muito surreal tudo que aconteceu. Imagino que você está vendo o cavalo, tem o cachorro, depois tem o gato, depois tem pessoas, como você falou, bebê, é dramático, né? Também, aproveitando aqui, tem o Solidaire Vet, né? Que sim, dia 12, e amanhã tem uma palestra lá também. Vai lá. Nós estamos... Tem o pessoal, os veterinários, né, ajudando no Rio Grande do Sul, mas foi realmente dramático. Agora, voltando no cavalo, quando você vai fazer um procedimento de salvamento, você tem que ter o plano A, o B, o C, o D, como você está falando, né? Eu vou tentar isso, mas se der errado, vou fazer aquilo. Exato. É assim que funciona, né? Exato. Vamos fazendo cenários. Nós temos ali a base de equipamentos e de técnicas, mas que por vezes, né, esse planejamento prévio, ele vai mudar, né? Então, por isso que, por exemplo, dentro do nosso kit, nós temos fitas de diversos tamanhos e diâmetros, cordas, sistema de vantagem, talha de corrente, nós temos sistema de vantagem de corda, porque eu tenho que ter o maior artifício ali, opções, para ser o mais versátil possível. Por quê? Exemplo, eu vou içá-lo aqui nessa sala, só que eventualmente a minha cabeça ela vai conduzir uma coisa, mas o pé direito não dá. Então eu preciso pegar uma outra fita, eu tenho que ter uma habilidade rápida de alguns nós, porque numa hora dessa eu preciso fazer um nó ali que faz uma trava e que solte com facilidade para eu poder manejar. Não, tem uma malha. Aqui eu vou usar a malha, ali eu vou usar a fita. Então a gente sempre tem que pensar em diversas possibilidades, por mais que elas talvez nem vão acontecer. Mas eu preciso pensar nos possíveis cenários e a gente vai... O leque de opções. O leque de opções, exatamente. Você que está nessa área, como que você enxerga o cavalo a ser salvo? Por exemplo, esse cavalo, né, o caramelo que você está falando, você está descrevendo, eu fico imaginando a cabeça dele, né? 4 dias, ele estava esperando alguma coisa. Exato. Ele estava esperando, né? Se ele não estivesse esperando, ele ia tomar alguma atitude. Tomar uma atitude. Exato. Ele não ia ficar ali até morrer. Exato. Então, a gente imagina que eles estavam confiando ainda no ser humano, né? Meu dono vai vir, alguém vai vir. Não vão me largar aqui. Você tem essa visão? Você acha que os cavalos entendem isso? Eu tenho a certeza disso. E aí, independente de crenças, né? Eu acredito também muito em Deus, nessa providência, ou no destino, ou em algo que conecta o universo, que conspire. Porque é muito o que o senhor falou. Se você pegar instintivamente, o cavalo não ia ficar ali e falar, cara, eu vou embora, eu vou tomar uma atitude. Só que algo nele aventou essa esperança. Não sei se eventualmente algumas pessoas passavam por ali de barco e ele ficou esperando, mas assim, era nítido que ele aguardava alguma ação. E eu sinto isso, a colaboração. Por vezes não acontece, por vezes nós pegamos animais ali que não colaboram e tudo mais, mas na grande maioria, esmagadora das vezes, os animais, eles entendem que você está num processo de ajuda. Eles começam, acho que, a se sentir melhores, né? Então, você chega, por exemplo, a maioria das vezes a gente chega, não existe uma contenção na cabeça do cavalo, não existe uma proteção na cabeça do cavalo. E ele está ali, levantando e batendo essa cabeça no chão, a gente chega, coloca um cabresto, eu tenho um capacete, eu dou uma cochoada, né? E a contenção que é feita,
né? Apesar do cavalo querer até às vezes brigar, mas você percebe que ele aceita, né? Talvez porque já está cansado, mas ele vai entendendo esse processo. À medida que a gente passa as fitas em lugares mais confortáveis, uma fita de um material mais confortável, você percebe, cara, que ele respeita mais essa condição. Por vezes nós temos que usar contenção química, né, alguma outra estratégia, mas eu sinto esse feedback. Por vezes a gente também vai falando com o cara, né, parece, a gente vai comunicando, cara, calma, tira daqui, né. Não é algo assim que os bastidores eles vão mostrando, assim como talvez numa cirurgia, né, você está falando, meu Deus, agora o que eu vou fazer, né. Você vai conversando internamente e eu acho que essa relação ela vai acontecendo. Então, eu sinto muito isso e, sobretudo, por exemplo, já aconteceu comigo, eu tenho que virar o cavalo a cada 2 horas. Né? E o cavalo está super agitado até eu chegar, eu chego ali, o cavalo colabora para que em 1, em 2 pessoas eu possa alternar. Então, assim, não tem como ele não estar entendendo que eu estou ajudando. Né? E o relincho, e a ideia de eu aproximar com uma água, com feno ali, né, cara, ele se sente... Tá no seu kit de salvamento levar água e feno para ele? Opa, nós talvez não conseguimos levar a água, né, efetivamente, mas a gente leva um recipiente, um balde, para oferecer água e uma rede de feno sempre junto, ração, porque você consegue a ração, obviamente, não para alimentá-lo, mas talvez assim para despertar, para ganhar a confiança desse cara. Então faz parte do kit, inclusive nos Estados Unidos, nos desastres, você tem esse kit dentro de uma das viaturas específicas lá. Por quê? Porque, às vezes, mais do que uma ação, vale você dar um passo para trás. Opa, água e comida, espera, acalma esse cara para eu tomar as atitudes devidas. Porque muitas vezes ele tá nervoso, né? Tá também a mil, né? O que aconteceu? Tá com dor, tá com isso, tá com aquilo. Vocês já se machucaram? Gravemente não, mas recentemente teve uma égua no hospital, a gente vai falar que confiança ela vai sendo, ela é traiçoeira, né? Ser muito confiante é onde você geralmente se machuca. Quem morre afogado é o nadador. É o nadador, exatamente, é o que eu falo, né? Às vezes você vai dar uma palestra, aí o cara fica te olhando assim, de não acredito que o cara tá me falando sobre não me posicionar nos membros do cavalo. Mas porque quando você percebe, você está na zona de perigo, que é uma zona que você não deve atravessar. Porque por mais prostrado que o cavalo esteja, por mais imóvel que ele esteja naquele momento, ele tem esse ímpeto de sair dali, cara, ele vai pedalar, justamente a hora que você tiver. Essa égua no hospital, nós estávamos tirando da baia, e ela fez um movimento com o membro que ela ficou presa ali com a região lombar na porta e os membros cravados na parede. E eu tinha que pular ela para entrar, só que eu não fiz isso com atenção. Como ela estava bem debilitada, eu fui passar ali pelos membros, né? Mas eu passei, ela deu um jeito de se desencaixar dali, cara, e pedalou como ela nunca tinha pedalado. E eu subi que nem um gato, né? E eu falei para os meninos, na frente dos alunos, né? Eu falei, então, galera, beleza? Só quis mostrar para vocês como não fazer. Porque a gente se pega nisso aí, no dia a dia, às vezes cansado, querendo resolver, você fica meio cego e você se expõe. Eu acho que quando você vai ficando, né, obstinado, agora vai mais um pouquinho, e aí mora o perigo, né? A gente entra naquela visão de túnel que ela é muito perigosa, né? Eu só estou vendo ali, mas eu preciso ter no resgate ou nessas situações de emergência uma visão mais ampla ali, justamente para ponderar os riscos, né? E, cara, assim, e uma das coisas que a gente tem percebido, né? A equipe sincronizada, por exemplo, a gente praticamente não conversa. É só olhar. O cara fala, pega ela pra mim. O cara já entende. O cara, aí ele já sabe. Né? E aí você vai trabalhando em silêncio ali, vai passando essa confiança no cavalo ali, a coisa vai acontecendo. Né? Para nós tem sido diferente isso. E por vezes até o proprietário, o cara fala, não, mas vocês não falaram nada, cara. A conversa de vocês Exato, eu falei, não, pode deixar, nós estamos sincronizados, tudo aqui na mente. Mas é o treino, né? É a equipe concisa, junta ali, trabalhando, né? Tem encaixado legal e dá o resultado ali no animal. Agora, às vezes você está num lugar, vai pegar o cavalo e tem uma cobra. Já aconteceu esses fatos assim? Já aconteceu, inclusive, com o bombeiro, de chegar ali, e aí o bombeiro, né, como ele é o responsável pela segurança de todo o cenário, o médico veterinário nunca é o primeiro a descer. Por exemplo, num buraco, né, num fosso, num espaço restrito, confinado. Então o bombeiro vai, ele desce, né, e aí eu lembro, o bombeiro desceu, aí o cara sobe, aí tiraram. O que aconteceu, cara? O cavalo tá calmo. Cara, tem uma cobra lá embaixo. E agora, quem tira primeiro a cobra ou o cavalo? Né? E aí foi feito o processo de retirada da cobra, no primeiro lugar, e depois foi mexido no cavalo. Mas um baita de um risco para todos ali, né? Você tem alguma habilidade com cobra?
Eu não tenho, né? Mas a gente já passou por um treinamento com o pessoal do GRETAP do Mato Grosso do Sul. O GRETAP é um grupo de resgate técnico animal do Mato Grosso do Sul, e a professora Paula Helena, ela é especializada em serpentes. E aí nós fomos lá, acho que por 2 anos, e nós fizemos um treinamento sobre esse manejo básico. Cara, tem uma cobra, qual o procedimento para tirar lá? Tem o gancho, tem a caixa, pronto, tirou, né? Então, assim, é o básico também. Né? É o básico porque não são animais que me apetecem. Eu pulava essa fase, falava, vou ficar aqui no carro, você tira a cobra, depois eu volto. Exato, e lá o bombeiro que acabou retirando porque era um espaço confinado, ou seja, era um espaço com risco de queda, então o veterinário não foi autorizado a entrar no primeiro ponto. Mas pode acontecer, e não só cobra, né? Às vezes aranha, cara, escorpião, nesses buracos. Não deve ser raro, não deve ser raro você ter um acidente e desmembrar em outros acidentes, né? A pessoa torce o dedo, quebra alguma coisa. Então, os imponderáveis em situações de estresse são... Você tá brincando. É, exato. Você não está brincando, não é previamente definido, olha, nós vamos fazer isso, vai dar tudo certo, daqui 10 minutos nós vamos embora, vamos comer um lanche daqui meia... Não é assim, né? Nós, não conosco, mas tem um vídeo que circula na internet, mas ele retrata bem isso. Os caras estão tirando um cavalo do buraco, e eles tiram o cavalo do buraco, um cachorro vem e pula no buraco. Tem um vídeo disso na internet, se puxar no YouTube tem, o cachorro pula dentro do buraco, né? Assim, depois de ter tirado o cavalo, até o cara do fala, não, o cachorro pulou, pronto. É mais um. Então, por isso que todo esse cuidado, que é difícil a depender do cenário, mas que a gente fala, né? E até nas palestras a gente reforça no treinamento, a divisão das zonas do acidente. Seja no hospital, no campo, ou numa ocorrência de bombeiro mesmo, assim, né? Num espaço de alto risco, você tem que ter a delimitação do que é a zona quente, a zona morna, a zona fria, né? Para evitar esses adicionais ali que atrapalham um pouco. Ô, Léo, o que você entende, como é que você vê a especialidade da medicina de resgate hoje em dia no meio educacional? Você acha que vai se tornar uma grade curricular? Você acha que vai ter professores, você vai dar aula disso dentro de uma sala de aula? Legal, essa pergunta é muito boa e muita gente faz. E o que é interessante dizer, por exemplo, dentro da Uniso, né, que nós estamos ali na Universidade de Sorocaba, hoje uma disciplina antiga chamada semiologia, hoje mudou de nome, agora eles chamam de exames diagnósticos, né, que na verdade avança ali por todo exame clínico, todas as etapas. Semiologia começou com propedêutica? Exatamente, semiologia e propedêutica, eu tive essa, mas agora mudou o nome, essas grades novas que vão ser inseridas, mas basicamente essa disciplina, ela é propedêutica, ela é semipropedêutica. E na semipropedêutica, quando eu falo de contenção física dos grandes animais, eu dou um jeito ali e eu coloco já alguns tópicos do resgate. Olha, um animal caído, como a gente deve se portar, quais são os primeiros passos para manejar um animal caído dentro de um hospital, dentro de uma propriedade, para daí eu, em segurança, realizar um exame físico. Então eu tenho começado ainda de uma maneira muito discreta, e não que esteja oficialmente na grade, mas o conteúdo ele é passado dentro das aulas. Eu acredito que é uma questão de tempo, né, de estar oficialmente na grade curricular. Talvez de início como uma matéria optativa e posteriormente até como parte integrada oficial da grade. Por quê? Porque é uma temática que você percebe que ela vem sendo falada cada dia mais. E com esse apelo à questão do bem-estar, né, o médico veterinário, desde sua formação básica, ele tem que ter um contato com isso. Ele tem que saber, cara, quais são os equipamentos, porque o cavalo caído, vamos colocar, ele faz parte da nossa rotina. No hospital, no campo, o clínico que está no campo, o cara da reprodução, o cara da odonto, eventualmente numa sedação ali, o cavalo caiu, está dentro da medicina equina, né? Então é algo que é indissociável para mim. Então esses manejos básicos que o resgate oferece para um paciente caído, né, para um cavalo caído, ou em decúbito prolongado, aí, como a gente chama, né, não intencional, eu acho que faz parte aí do ensinamento que ele vai se tornar necessário, obrigatório, para eu ter ali as boas práticas, né? Assim como eu aprendo a como colocar um cabresto, a como me aproximar de um cavalo em pé, na posição quadrupedal para examinar, o mesmo vai acontecer com o animal em decúbito, visto que nós temos cavalo caído aí todo dia. Ô, Léo, vou te apertar num negócio que não... Mas eu queria saber, para mim, o cavalo caído que não levanta, qual é o melhor piso, qual é o melhor colchão, qual é o melhor... Como que você enxerga
ele já está, ele não vai lá. Sim. A gente vai só manter ele ali. Aham. Qual que é a melhor condição? Boa. Hoje, né, até então, o que a gente estabelecia? Por mais que ele não vai levantar, a gente sempre tenta buscar o decúbito external, então deixá-lo em external, mesmo que calçado, apoia na parede, coloca saco de ração, enfim, tenta mantê-lo em external para melhorar a ventilação. Esse é o primeiro decúbito que a gente busca no animal deitado. Mas quando não é possível, que a gente sabe que mesmo assim alguns não colaboram, nós colocamos ali no lateral e alternância de decúbito a cada 2 horas. No piso mais macio possível. Um chão emborrachado, talvez, a depender da situação, mas a maravalha ela se torna talvez um elemento fundamental justamente para poder acolchoar, absorver dejetos, né, para você manter o ambiente mais limpo possível. Agora, tem algo que a gente tem feito aqui, se Deus quiser, até o fim do ano nós temos já pronto o nosso piloto, né, que é uma variação do Equilift. O Equilift, ele nada mais é do que uma bag de ar, como se fosse aqueles brinquedos infláveis, em que você tem ali uma configuração para colocar os membros do animal. Né? Então ele é vazado e eu consigo colocá-lo, mesmo que ele não esteja voluntário à posição quadrupedal, nós conseguimos colocá-lo naquela posição e aí o orientando com uma corda na cabeça e no rabo, como se fosse na volta da cirurgia, e eventualmente a talha, só para sustentá-lo ali, né, basicamente para ele não se jogar de lado, eu consigo mantê-lo ali numa posição mais fisiológica e sem talvez aquela pressão do içamento, né? Porque a gente fala que o içamento ele é prognóstico. Numa malha ou numa fita, se o animal ele não se dá um mínimo de sustentação, eu não consigo mantê-lo ali por horas naquela situação. Ele vai ter constrição, ele vai se machucar e até ficar perigoso. Mas a partir do momento que eu crio um sistema de sustentação sem que ele seja tracionado pela malha, eu busco um maior conforto, circulação melhor, eu vou ganhando tempo para tentar tratar todas as alterações que ele apresentou. E quando todo o sistema de alavancagem, a gente tinha esse problema e eu nunca soube como lidar com isso. Toda vez que você quer buscar ele por baixo, se você colocar uma pressão muito grande na virilha, ele não aceita. Uhum. Se você coloca alguma coisa indo na direção da cauda, né, você faz um tríplice, uma tríplice sustentação de lado e atrás, eu já cheguei a ter problema sério de cortar a região de úbere. Testículo você não pode, um garanhão você não tem esse acesso. Porque você vai... Como que você vê um apoio ali por baixo? Isso aí a gente tem experimentado, né? E até a gente ter esse nosso equipamento, né? Então vou falar que é o Equilift, porque o Equilift é uma marca registrada, mas essa bag de sustentação, o que eu percebo, né? O içamento nós usamos para quê? Nós usamos para uma situação inicial. Uhum. Então, seja com a fita ou com a malha, lembrando que a malha ela distribui melhor ali toda a pressão, então ela constringe menos do que a fita, mas a depender do caso, se eu preciso levantar ele rápido, a fita é mais simples, é rápida de eu fazer. A malha ela é mais elaborada. Mas o que eu faço? Eu tento colocá-lo de pé uma primeira vez, eu tento içá-lo, tirá-lo do chão. A partir do momento que eu vejo que começa a ter essa constrição, né, muito tempo, a gente formava aquelas assaduras e tudo mais, esse apoio, né, de eu colocá-lo em cima de algo em que mantém ele numa posição mais fisiológica, isso tem dado muito resultado. Por quê? A malha ou a fita, ela não fica tensionada. Eu só deixo ela levemente direcionada. Mas apoiá-lo, por exemplo, hoje nós usamos umas bags de maravalha, né, como se fossem almofadas, e eu coloco ali 6, 8 almofadas dessa de maravalha e ele fica apoiado. É claro que, de novo, né, prognóstico. Tem animais que não se adaptam a esse tipo de situação. O prognóstico está fadado a ficar muito ruim. Mas você vê que grande parte dos animais, paralisia de radial, por exemplo, né, ele não conseguiria se sustentar ou ficaria extremamente largado na malha. Nessa sustentação em superfície acolchoada, você ganha tempo. Então você dá tempo ali, faz uma fisioterapia, vem, avança. Então essa sustentação tem sido até mais importante do que mantê-lo suspenso numa malha, por exemplo, numa talha, que invariavelmente vai cortar. Isso aí é difícil hoje a gente falar que não vai acontecer, por mais acolchoado que seja ali o nosso material. Você que hoje já se tornou um especialista, foi para a Europa, da palestra sobre isso, quais são os países que estão mais evoluídos? E por quê? Perfeito. Primeiro país, hoje, é a Inglaterra. Né? E tem uma ligação direta com a Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth, inclusive no histórico do resgate, né, isso é documentado, a Rainha Elizabeth ela era apaixonada por cavalo, né, como todo mundo conhece, e ela estruturou
todos os grupamentos de bombeiro, de todos os municípios, foi uma lei que saiu ali federal, ou seja, uma lei que todo o país deveria cumprir, que deveriam estar capacitados, né, tecnicamente e com equipamentos e recursos para poder atender grandes animais em situações de risco. No caso, o cavalo em situações de emergência que o resgate se aplica. E os bovinos acabaram herdando esse legado como primo pobre, mas acabaram absorvendo. Então a Inglaterra hoje é o país mais estruturado e com maior investimento em organização. Então você tem uma baita organização, com certificação, com revalidação ali, né, dos operadores, o bombeiro é muito ativo nisso, mas o berço do resgate técnico de grandes animais, que eles chamam de Technical Large Animal Emergency Rescue, é os Estados Unidos. A doutora Rebeca Jimenez e o doutor Thomas Jimenez, que é o seu ex-marido que está aposentado. Foram eles que lá há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, começaram essa atividade de maneira profissional, né? Então, os Estados Unidos é a grande referência, mas o país mais estruturado hoje é a Inglaterra. Outros países da Europa, então Bélgica, Alemanha, né? Você tem ali vários países europeus que já têm uma estrutura e já têm realidade, e a Austrália também é um país que tem se destacado muito nessas configurações aí do resgate. Canadá também, né? Mas as duas grandes referências, Estados Unidos como berço, início de tudo, né? E a Inglaterra hoje como o top assim, de recurso, de estrutura. As empresas hoje, apesar de ter nos Estados Unidos, as empresas dos equipamentos, grande parte são da Inglaterra, né? Você tem um grande mercado que é movimentado ali por isso. Agora, assim, quando você começa aí nessa área aí também, você vê que existem... eu sempre pensei nisso, se eu tivesse às vezes guindastes e coisas mais robustas, né, para você fazer Porque o cavalo, na realidade, que você estava falando, você começou a falar da cirurgia bariátrica, né? O problema do ser humano, por mais pesado que ele seja, ele ainda, um ser humano pesado é um cavalo leve. Exato. É um cavalo leve, né? Então, um ser humano pesado é um cavalo leve. E o cavalo, como é que você faz para lidar com um cavalo de 600, 800 quilos? Né? Exato. A doutora Rebeca, quando eu fiquei lá em 2019, em 2020, né, ela falava que a gente deveria acompanhar muito essas empresas que realizam carga, né, içamento de grandes estruturas. Então, hoje nós nos aproximamos de uma empresa que trabalha no metrô de São Paulo. Então, é uma empresa especializada na manutenção dos vagões do metrô e dos trilhos, portanto, eles têm que tirar o trem dali. Então, eles trabalham com um sistema de lifting, né, ou seja, de içamento dessas estruturas. Então, todo o material, toda a expertise, né, as técnicas, ângulo, peso. Então, mas aí começa a dar medo, né? Exato. Você vê um cavalo içado, você vê não sei o que, você fala, meu Deus, vai cair tudo aqui. Você for de pé direito. Exato. Então, assim, o cavalo dá uma mexida, você fala, agora caiu tudo. E isso é uma coisa que nós temos visto, eu sempre deixo muito claro para o colega, né? Então, nós recebemos às vezes o cara, eu tenho um pós-operatório aqui de uma cirurgia ortopédica, né? Que acaba sendo um dos carros ali carro-chefe que a gente trabalha, para apoio, e eu preciso que vocês venham aqui no hospital. Aí a primeira pergunta que eu faço, beleza, vamos fazer o seguinte, é uma urgência, uma emergência, enfim, como que é, mas eu preciso ter uma ideia do seu pé direito, da sala de recuperação anestésica, e o tipo de talha que você tem. Porque isso interfere diretamente no nosso trabalho. A velocidade da talha. Tem talha que é elétrica, mas ela... O cavalo já levantou. Eu tenho uma talha de cabo de aço. Né? Não estou falando mal, mas assim, a talha de cabo de aço, ela por vezes é muito ruim de eu trabalhar para o içamento desses animais, porque o cabo ele masca, ele para, ela trava, né? Ela é mais frágil aos solavancos, aos trancos, né? Então, tanto que todo hospital que a gente vai, a gente leva a nossa talha manual. Nós temos uma talha de corrente manual, né? Ela é muito pesada, ela apesar de ser nova, mas ela é assim, ela é aquela rústica, né? Mas é o plano B, que por vezes, se eu precisar conectar ela ali, eu ajudo. Viu? Outra pergunta. Tá. Eu estou fazendo pergunta. Vamos lá, vamos fazer pergunta. Como é que você vê assim, você já falou do bombeiro, mas existem outras instituições governamentais ou não governamentais que ajudam e às vezes que atrapalham. Como é que você vê essa dinâmica das entidades? Da organização. Ainda a nível, né, para a estrutura, para as respostas cotidianas, né, ou seja, esses animais que muitas vezes não têm proprietário, né, são animais de área carente, ou seja, que o município se responsabiliza,
é preciso ainda uma estruturação muito grande na matriz de responsabilidade. Essa é uma grande reunião que acontece entre governo do estado, entidades estaduais, municipais e privadas. Por quê? Porque ninguém quer assumir. Então, tem um cavalo aqui em Tatuí, exemplo, né, que caiu no córrego ali. Para quem que eu ligo? Em tese, se você for buscar no estatuto do bombeiro, o bombeiro ele não é obrigado a ter esse tipo de ocorrência. Foi uma atividade que eles pegaram. Falta pai para criança. Falta pai para criança. Então, essa matriz de responsabilidade, né? Então, o município tem que ter uma participação ativa nisso, né? A prefeitura, por meio do seu centro de controle de zoonoses, uma equipe terceirizada, ela tem que ter a responsabilidade, né, em cima dessa situação, que por vezes é negligenciada, e aí tem as secretarias. Bom, no município aí tem aquela coisa, né? Qual que é a secretaria que cuida do animal? A secretaria do meio ambiente ou da saúde? Então toda essa divergência gera, mas é preciso uma coordenação de todos esses órgãos aí, e eu acho que assim, fundamental. Hoje o Brasil é o país disparado que tem faculdade de medicina veterinária, né? Só o estado de São Paulo acho que tem mais do que no mundo inteiro. Essa é a última conta que fizeram. Então nós devemos utilizar essas universidades, por vezes, para que elas também retribuam a comunidade e façam o seu papel dentro ali desses animais, ali dentro da comunidade, dentro da população, né? Mas até se chegar nisso é um pepino grande. Você estava falando em Brasil, né? Eu vejo que é complexo porque o Brasil, eu falei com o Roberto Souza Lima sobre estatística, né? E eu entendo que as estatísticas brasileiras elas deixam a desejar. O Brasil, no meu entendimento, talvez, eu não sei porquê, o Brasil tem que ser o terceiro, no mínimo ele é o terceiro maior plantel do mundo. Porque ninguém questiona os Estados Unidos. Ninguém questiona que tem o maior plantel equestre. Mas China. A China tem problemas alimentares seríssimos. Duvido que eles não se alimentem dos animais lá. Duvido que a China tem mais cavalo do que o Brasil. Poderia ter. Eles comem até cobra, inseto, morcego, não vão comer cavalo. México tem mais ou menos cavalo que o Brasil? Não sei. Se você começar a ver. Sim. Então, e depois vem Argentina e outros países. Então você vê, o Brasil tem tamanho continental, clima bastante complexo, né? Chove, queimada, tudo quanto é topografia, diversidade, bioma, tudo. Tem o terceiro maior rebanho, ou um dos maiores rebanhos do mundo, distribuídos de forma totalmente heterogênea. Na Inglaterra, quem tem cavalo, tem cavalo. Ele está estruturado, existe uma cultura e tudo. Na Europa, de uma forma geral, quem tem cavalo está estruturado para ter cavalo. Nos Estados Unidos, quem tem cavalo tem estrutura. E no México, até um pouco mais, já vem para o lado latino. O Brasil tem cavalo de milhões, tem cavalo que não vale nada, tem cavalo na várzea, tem cavalo... Então o Brasil é o país, talvez seja o país que você mais encontre dificuldades e desafios. Com certeza. Eu acho. Sim. Tem cavalo, tem demanda, tem mas cavalo, tem problemas sociais de desigualdade. Você só tem o cavalo no córrego, às vezes a pessoa passa dificuldade financeira, coloca o cavalo ali, depois não tem como socorrer. Exato. Então eu vejo que é difícil. É uma situação, eu lembro quando eu fiz contato com a doutora Rebeca, né? Ela ficou super contente, que ela falou, você é o primeiro brasileiro que entra em contato para vir aqui se capacitar. E ela falou, e o Brasil, no grande potencial que ele tem, que tem um potencial absurdo, essa atividade tem um grande potencial de ser uma das atividades de carro-chefe. Eu ia perguntar isso aí para você. Como você vê o RTA no futuro? Perfeito. Vamos lá, então, né? Porque aqui, essa é a minha listinha. Agora aqui é a lista do pessoal do Instagram. E eles perguntam aqui, como você vê o RTA no futuro? Exato. Como que eu vejo, né? O apelo ao bem-estar animal, ele está em todas as suas facetas. E ele transita, ele permeia em todos esses cenários. Se você for ver, desde os eventos equestres até aos cavalos ali de município que talvez não tenham dono. Porque alguém será responsabilizado. Vamos pegar esse cavalo que não tem dono, por exemplo.
Esse cavalo que não tem dono, se o Ministério Público, se há uma denúncia ao Ministério Público, a promotoria cai para cima, provavelmente ela irá atrás do município e vai dizer, cara, como que você não deu um subsídio adequado àquele animal? Então, os municípios vão ter que se mobilizar, e hoje nós já temos cidades que terceirizam empresas para fazer o recolhimento, eles chamam até o nome feio, né, mas o recolhimento desses animais, mas daqui a pouco não haverá mais espaço para recolhimento. Daqui a pouco vai estar todo mundo de olho. Né? Pô, peraí, o cavalo na rodovia aqui atropelado. Bom, a concessionária tem o serviço de recolhimento. Peraí, quais são as boas práticas, né, em cima desse indivíduo? Hoje talvez não seja o foco. Tem um caminhão que tira o cavalo dali, está feito a situação. Mas será? Com a geração, com todo o caminho que o mundo vem tomando, será que os olhos não vão estar voltados igual hoje se tem para uma pessoa? Se o bombeiro resgata uma pessoa de qualquer jeito, pô, esse cara vai responder processo, esse cara vai para o jornal, você vai, né? Eu acho que com os cavalos é a mesma situação. Visto que também nos eventos equestres, né, nas provas, em todo esse mercado, a exigência, né, também de equipes especializadas, de serviços, né, visto que nós somos para Barretos, por exemplo, agora na Festa do Peão, nós acompanhamos todas as provas equestres e de touros atletas durante 11 dias de festa. Você ficou ali de prontidão. Prontidão. Igual a ambulância ficou para os atletas, né, humanos, nós ficamos para os animais. Não teve nenhum incidente, mas nós estávamos ali para, caso acontecesse, garantir a melhor abordagem, né, as boas práticas do resgate para a melhor remoção ali daquele indivíduo, né, para que não haja o agravamento de lesões. Eu também entendo que isso é crescente e não tem por onde ser diferente. Eu acho que não é se vai acontecer, mas sim quando vai acontecer todo esse movimento. Então, ó, outra pergunta aqui, ó. Qualquer médico veterinário pode se capacitar nessa área ou existe algum pré-requisito? Perfeito. E aonde podemos nos capacitar? Fechou. O que a gente tem que pensar? Todo médico veterinário, ele pode, e eu ouso, né? Eu sou defensor da área. Eu acho que deve ter um mínimo de conhecimento. Saber o que é uma prancha, ter ali, cara, como que eu vou adotar as boas práticas. O pré-requisito que se pede é aquilo talvez que a gente conversou sobre o preparo psicológico. Ele deve fazer uma autorreflexão se de fato ele está preparado para lidar com esse tipo de situação, em qualquer cenário. É no desastre, é numa ocorrência cotidiana ou é dentro de um hospital? Nós sabemos assim que a taxa de sobrevida desses animais, que evoluem a decúbito e não conseguem ficar de pé, cara, as taxas de sucesso elas não são altas. E será que essa pessoa ela realmente está estruturada a trabalhar com isso? Porque essa frustração diária já aconteceu, cara. Durante 6 meses, nós não tivemos ali nenhum êxito. Porque nós não dependemos só da técnica de resgate, mas qual é a causa base daquele cavalo estar em decúbito? É uma rabdomiólise que ele teve, já está avançadíssima, ele já tem uma alteração sistêmica, ou é um quadro neurológico. Só no ano passado nós atendemos 8 animais positivos para raiva, entre Piedade, Biúna, Itu, Araçoiaba. Então é óbvio que o meu N de sucesso... Você vai ver, tem N coisas. Então eu acho que assim, todo médico veterinário, na minha opinião... Então, mas se você atender um neurológico nessas condições, primeiro que você deveria estar fazendo notificação. Depois, sim. Depois, se der raiva, vamos entrar tudo na agulhada. E é o que acontece, né? Geralmente a gente faz o quê? A gente notifica a suspeita para o EDA, né? E aí nós mandamos aí todo o quadro neurológico, a gente manda um encéfalo lá e é feita ali as provas, contra-prova, e sai o resultado. Tanto que no posto de saúde da Zona Leste de Sorocaba, os veterinários... Vocês já são... Não, já conhecido. Chegaram. Ó o veterinário aí, pô, chegou o grupo, pronto, já sabemos. Então todos do nosso grupo também, isso é importante dizer, estão com as medidas profiláticas. Então tem a pré-exposição, vários outros têm a pós-exposição também, e tem a titulação ali no nível... Você é vacinado contra tétano? Contra tétano, contra raiva, né? A pré-exposição, e na raiva a titulação, inclusive. E é assim, entra aquela questão sensível, né? Em tese, a gente estimula, e eu particularmente fico em cima dos caras para usar o EPI, sobretudo luva e óculos de proteção. É uma quebra de paradigma, é difícil, a gente coloca geralmente 2 luvas de procedimento e a luva de carga por cima, que é uma luva às vezes para mexer com corda, com tudo isso. Tá, vamos rapidão, assim, resumindo. Aonde você acha que são os principais pontos de perigo no equipamento, em manusear, às vezes prender o dedo na corda, alguma coisa, no cavalo, e se no cavalo é cabeça, membro anterior, membro posterior, aonde estão os principais pontos de perigo? Exato, eu acho que o principal ponto, são 2 pontos críticos. O primeiro deles é a aproximação e contenção da cabeça. Porque por vezes esse animal ele já está super agitado,
né? E essa aproximação e esse primeiro conter a cabeça, ele ainda pode ser que queira lutar bastante e você não está bem posicionado. E eu já vi situações, graças a Deus ninguém se machucou grave, mas já vi situação de tentar abordar e o cavalo de jogar para o meio dos membros. E aí, a região do meio dos membros ali, né, entre torácicos e pélvicos, é a zona negra, é a zona de perigo que a gente fala que nós não devemos ficar. Por isso que nós temos, por exemplo, passador de fita, que é uma estrutura, uma haste metálica de 1,85 m, 1,90 m, justamente para passar do dorso até a região mais distante dos membros para eu poder passar a fita. Então, para mim, é a aproximação de cabeça na primeira aproximada e os membros ali entre torácicos e pélvicos, que é onde ele vai pedalar, é onde ele vai tentar sair e que ele pode acertar alguém. Né? São os pontos mais críticos para mim ali. Ok. Bom, vamos lá. Estamos chegando já nos finalmente, né? Olha lá, quantas pessoas, em média, você utiliza nesses resgates? Legal. O ideal, nós temos até um sistema adaptado do professor Aldair de Minas, que ele mexe com pequenos. O ideal são 5 pessoas. Inclusive, nós temos um sistema chamado 5S, adaptado do professor Aldair, para a nossa realidade do cavalo, em que cada um dos médicos veterinários tem uma função. Mas, por vezes, pela correria, nós não temos 5. E aí nós trabalhamos ali numa média de 3 pessoas que acabam atendendo aquele animal. Não menos do que isso. Então, quando a equipe vai, ela vai com no mínimo 3, ideal 5 pessoas ali para trabalhar. Por demanda, por ocorrência. Léo, é um problema, eu vou fazer uma pergunta. Trabalhar em equipe, você mesmo falou que a gente tem que se olhar, né? Isso é bom para eles. Você falou, serve para eles. Para todo mundo. Lá também. Então, trabalhar em equipe é muito bom, Certo. porque quando a gente está afiado. Uhum. O problema é que, como você falou, quem morre afogado é o nadador. Depois que a equipe começa a ter segurança, eles também passam a ter uma certa... quero fazer isso. Então, com o passar do tempo, um trabalho sincronizado, muitas vezes ele passa a ter um comando mais difícil. Você sente isso? Por exemplo, a pessoa tem que... não faça sem falar comigo. Uhum. Primeiro porque senão você vai fazer uma coisa achando que vai outra. Você percebe isso ou não? Percebo. E aí nós temos uma desvantagem e uma vantagem. Eu percebo isso, e isso talvez na medicina veterinária isso fica muito aflorado, né? Porque, pô, eu começo a mexer com o cavalo, eu sei mexer, eu quero ter essa independência, pô, já sei, você já falou 30 vezes, eu vou fazer. Na nossa equipe, graças a Deus, não vou dizer que é perfeito, porque todo mundo tem problema, mas como nós trabalhamos muito com o Corpo de Bombeiros, e o Corpo de Bombeiros, eles são aqui uma unidade militar, existe a questão da hierarquia. Disciplina, né, que são os pilares. Então, o nosso grupo ele traz muito essa questão. Então, existe um diálogo, existe uma abertura. Você vai ter que falar mais alto de novo. Não, mas assim, a gente tende a modelar bastante, porque realmente, assim, até esse contato com o bombeiro, você percebe que é difícil, né? Porque tem o ego envolvido de todo mundo e tal, mas como no bombeiro, quando eu pego os meninos, nós vamos treinar lá, eles veem como funciona o bombeiro. E no bombeiro, e você tem questionamento lá também e tal, então você tem esse conflito. Então, mas hoje nós adotamos a mesma estrutura do bombeiro na equipe. Então, sempre que uma equipe sai para atender, seja eu indo ou uma outra pessoa, alguém é nomeado como chefe de equipe. Inclusive eu falo, ó, chefe de equipe é fulano e vocês são auxiliares. Isso não deixa uma verdade única, mas tudo haverá momento para ser discutido. Então, vai ter um momento que eu vou analisar, vou fazer uma análise do cliente e falar, cara, beleza, vamos lá, moçada, o que vocês acham? Ó, pensei assim, 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 todo mundo de acordo e tal. Beleza, vamos executar. Durante a execução, a não ser por uma questão muito emergencial, a gente vai mudar o plano, né? Vai adaptar, mas em tese está tudo combinado. Por isso que a gente trabalha com o briefing, com a preparação pré-ocorrência, com os treinamentos prévios e depois com a discussão. Então tem um momento lá que chega todo mundo, fecha a porta, né? E se discute. Eu tenho percebido que a geração mais nova, por vezes, ela não consegue botar para fora, às vezes, né? Então a gente está numa mesa aqui e a gente fala, ó, 5 minutos sem perder a amizade. Cara, agora é aberto para a gente falar daquela ocorrência, o que você acha. Né? É um momento que todo mundo pode expor, aí nós vamos ter que trabalhar com ego, mas nós vamos tentar sair dali com o resultado de, não, tudo bem, eu como líder errei aqui, acertei ali, para nas próximas melhorar. Então existe o diálogo, mas no momento da ação, igual no caramelo, não dava para ser democrático. Olha,
quem acha que devemos fazer é o seguinte, estabelecemos o plano aqui na laje, fechou, vai ser executado agora. O menino que estava comigo, o Bruno, ele é fantástico, ele é assim, cara, não vai tão agachado, se você perceber o vídeo, eu vou bem agachado, porque o meu pé tá escorregando demais no telhado. Ele não vai agachar, eu falei, cara, fica quieto que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô fazendo. Tipo, não há um momento de discussão ali na zona quente. Não dá pra ficar confabulando. E aí, assim, aí é o que a gente assume, né? Pode ser, tomara que na atitude dê certo, mas pode ser que haja um erro. Sim, é de verdade, não é um simulado. Exato, mas temos problemas também, é complexo, lidar com um monte de gente, né? E principalmente todo mundo, por exemplo, na nossa equipe está todo mundo treinado no alto nível. E tem os gaiatos de fora que querem. E daí como é que você faz com ele? Então, muito obrigado, fica ali. Num cenário para trabalhar com o bombeiro, por exemplo, é maravilhoso, porque eu não preciso me desgastar. O bombeiro faz isso. O bombeiro fala assim, peraí, você quer isolamento diário? Então, show de bola. Polícia, cheguei, isolamento diário. Ninguém entra, ninguém te sabe. Aí fica beleza. Agora, quando não tem, você está numa propriedade, né? Aí você tem que tentar ter o jeito. Recentemente nós fomos num rancho aí super famoso, e aí chegou lá, o cara me olhou de cima para baixo e falou assim, e como que você vai tirar dali? Aqui não dá para você pendurar. Isso que você estava falando não dá para fazer. Sim, ele já... Aí eu, não, tudo bem, né? Você tem que tentar ter o tato, mas assim, você leva até um jeito. Em determinado ponto, você fala, cara, beleza, você me chamou aqui, eu tenho autonomia para resolver ou não? Senão eu vou embora, ou eu vou ter que resolver, já que você me chamou. Mas a gente tem lidado bem, apesar de ter conflito, de fato. Acho que toda atividade de alto impacto emocional, risco, tem que ter liderança e as pessoas têm que entender isso daí, ponto final. Né? Não tem muito espaço para... No momento da ação... Exatamente. Exato. Naquele momento... Pré e pós, ali é a hora de aparar as arestas, né? E aí você vai... E o treinamento, eu vejo que assim, eu peguei muita gente assim no começo, porque o cara vê, passador de fita, é adrenalina, arrasta, puxa. Cara, mas tem teoria por trás. Tem estudo, tem preparação. Então, esse filtro também é importante, né? Porque você se prepara, treina junto e aí a coisa vai caminhando. Mas os desafios estão aí, né? Ô, Léo, as perguntas, fundamentalmente, você já respondeu, né? Quais os casos mais comuns que encontram? Você já respondeu ao longo das principais dificuldades encontradas, acho que foi a tônica dessa sua fala, né? Eu acho que por aí estamos chegando no final. E como é que a gente faz? A última pergunta que eles colocaram aqui, você dá curso, você prepara pessoas, como é que você está nessa... Show de bola. Graças a Deus a demanda ela tem aumentado muito, né? E a sensibilização do pessoal em querendo se capacitar tem acontecido. Nós, durante um tempo, nós organizávamos cursos, né? Só que o que a gente percebeu? Organizar um curso, ele é muito pesado, porque você não se preocupa só com a parte técnica, né, do curso. Eu tenho que me preparar com logística, com local, com recurso. Então, por vezes, a equipe gasta uma energia muito grande com isso. Então, hoje nós entendemos uma outra parte. Então, hoje nós prestamos o serviço de capacitação. Então, há uma equipe avulsa, há uma equipe de uma instituição, de algum lugar, que quer o nosso curso, né? Então, o pessoal contrata o nosso curso e nós vamos até o local para poder capacitar aquela equipe. Nós também fabricamos equipamentos, então, por vezes, há esse combo aí feito junto, né, da capacitação, junto aos equipamentos, né? Eu vi que o pessoal tinha perguntado ali sobre a PBR, sobre a questão do rodeio, né? Com a PBR foi isso, eles viram essa necessidade, a Professional Bull Riders viram, e por intermédio do Dr. César Vilela, né, que também é uma figura muito importante na evolução do resgate assim, nos eventos, né, nossa reverência a ele, permitiu essa conexão. Então nós fomos até a base deles, fizemos o curso, organizamos ali o treinamento junto com os equipamentos, e aí aquela instituição, aquele grupo já sai treinado, capacitado ali a fazer o nível básico. Nós temos hoje 3 módulos, né? O módulo básico, que é o geral, o intermediário e o avançado, que neles compreende aí salvamentos aquáticos, salvamento em incêndio, estrutura de confinamento, em espaços confinados, em veículo, ali, todas as realidades que a gente pode acabar encontrando. Então precisou entrar em contato e aí forma-se um grupo avulso ou de instituições para daí a gente fechar o curso e com o maior prazer. Podemos deixar seu telefone no Insta? Opa, com certeza. DDD 15 99604 8837. WhatsApp 24 horas por dia. Ô, Léo, muito obrigado. Cara, olha,
Eu que agradeço. Foi uma honra. Obrigado mesmo. Foi uma honra. Podia ficar aqui o dia inteiro conversando. Né? Prazer, muito obrigado por abrir esse espaço, sobretudo nesse templo sagrado aqui para a medicina equina. Valeu. Pessoal, até a próxima.